Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar nesse dia 15 de novembro, proclamação da República, feriado. Espero que você esteja curtindo esse dia com a sua família, esteja descansando. E por aqui nós preparamos o quê? Um programa para lá de especial para você. Teremos o nosso cardápio mandioca. Ela é a estrela do dia, tanto no prato salgado como na sobremesa. Iremos aprender a fazer um bolo cremoso de mandioca e um croquete de mandioca com queijo. Quem vai ensinar pra gente essas duas receitas é a chefe Mayara Kriegner. E já chegamos no final do ano, né? Final do ano está batendo na nossa porta. E ainda dá tempo de você organizar uma viagem. Teremos dicas por aqui hoje para que você faça sim uma viagem ainda esse ano e para que você não caia em ciladas na hora de alugar uma casa por temporada. Hoje também teremos um bate-papo com o Ricardo Corte Real. E quem trouxe pra gente essa conversa com muitas fofoquinhas, é claro que é ele, Leão Lobo. Tudo bom, Leão? Bom dia, minha linda. Bom dia da proclamação para todo mundo, né? E olha, eu queria falar, o Ricardo Corte Real, a história deles, vocês sabem, se mistura com a história da televisão brasileira. Exato. Então nós vamos relembrar algumas coisas que vocês amaram assistir na televisão e que de vez em quando pedem para repetir, inclusive. Bate-papo imperdível, então. Exatamente, vai ser muito e tudo sobre a vida dele, claro. Né? Maravilhoso. E temos aniversariantes hoje, aniversariantes Leão? Hoje Marcelo Faria, querido, está aniversariando, esse lindão aí. Meu amigo Nico Puig, também outro lindo, está aniversariando hoje, grande ator também. Cadê o Nico? Aí, Nico Puig, maravilhoso. Meu querido, já foi meu chefe, viu? Alberto Helena Júnior, que é nosso colega aqui da TV Gazeta, maravilhoso, sabe tudo de esportes, né? E uma atriz veterana maravilhosa, Ilvaninho, que foi a secretária da Viúva Porcina, lembra? Sem dúvida, claro que sim. Foi o papel dela que marcou muito, né? Grandes nomes, parabéns a todos. E hoje uma saudade imensa do ator Caio Junqueira, que infelizmente morreu naquele acidente ali no Flamengo, lembra? Sim. Um acidente automobilístico, esse maravilhoso aí, que saudade. Leãozinho, você conhece o Museu do Futebol? Sim. É um lugar fantástico, né? E já entramos em clima de Copa do Mundo. Daqui 5 dias começa a Copa do Mundo. E esse é um passeio fantástico para você fazer em família e já entrar no clima. E nós fomos até lá conferir. Esse jogo não é 1-1. Esse jogo não pode ser 1-1. O meu clube tem time de primeira, sua linha atacante é artilheira. Logo que a gente chega aqui no Museu do Futebol, a gente já se depara com esse quadro enorme, gigantesco, mostrando alguns atletas, alguns artistas da bola e também artistas de outras áreas, por que não? Temos aqui a Rainha Marta, Paulinho, lá em cima o Neymar, Mário de Andrade lá do outro lado, aqui embaixo Gilberto Gil, enfim, muita gente bacana. E por que eles estão aqui? Porque tem uma exposição aqui no Museu do Futebol relacionada à Semana de Arte de 22. E é daqui, desse ponto, que vai começar o nosso tour no Museu do Futebol. E ó, a gente vai ser recepcionado só pelo maior da história. Vem! Esse é um outro espaço muito especial aqui no Museu do Futebol, que remete à memória afetiva das pessoas. Tem muitas flâmulas, muitas fotos, muitas reproduções antigas. E uma das principais, galera, é essa daqui, ó. Maracanã, na finalíssima da Copa de 50, que aconteceu, claro, aqui no Brasil. E, para nossa tristeza, o Brasil acabou perdendo para o Uruguai. Mas isso a gente pula, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na... Essa área aqui do Museu do Futebol dispensa apresentações. Vários painéis com vários craques que construíram a história do nosso futebol brasileiro. E craque, graças a Deus, é coisa que não falta pro nosso Brasil, né? Os campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Estes 90 minutos de emoção. Aqui debaixo das arquibancadas do bom e velho Pacaembu, fica um dos lugares mais bacanas do Museu do Futebol. Até arrepia só de falar. São vários telões projetados embaixo de onde fica o público, com os cantos das torcidas. É um negócio muito legal e a gente vai subir o som agora para vocês curtirem um pouquinho desse momento. Vai, editor, sobe o som aí.
arrepia demais. Das avenidas, os campos de terra e grama. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história do futebol por meio de fotos, essa sala aqui é a sala ideal, ela se chama Sala Origens. São muitas imagens relacionadas ao esporte mais popular do planeta. Esse lugar aqui que a gente está agora é um dos mais especiais, sem dúvida alguma, do Museu do Futebol. São várias telas com várias fotos, imagens, representações de quase todas as Copas do mundo. Aqui, ó, eu tô do ladinho da representação da Copa de 70, o vídeo da Copa de 70, a final contra a Itália, Brasil-Itália, Brasil tricampeão lá no México. E eu escolhi encerrar essa reportagem aqui, viu, pessoal? Porque daqui 5 dias exatamente começa a Copa do Mundo do Catar, um torneio cheio de esperança para o nosso Brasil, que a gente quer que conquiste o Hexa lá no Oriente Médio, né? A gente encerra a nossa reportagem por aqui. Um beijo para você, Leão, Regiane. Passeio que se preze, é claro, tem que acabar com uma lembrancinha, comprar um souvenir. E o Miguel já está separando tudo para mim lá na lojinha oficial do Museu do Futebol. E eu vou para lá. Tchau! Jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada. Fala, meu querido Zé, já tô aqui na lojinha, já deixei do seu presentinho separado, o seu bonezinho. Aqui tem um cachecol pro nosso querido Leão. Peguei a bola Al Hilal, a bola da Copa do Mundo. Aqui o que não falta é opção, tem caneca, tem chaveiro. Tô te esperando aqui, hein, que eu tenho que pegar mais coisa ali. E vamos para dicas e na volta tem muita coisa boa te esperando. Estamos de volta, Leãozinho, o que você acha da gente já acompanhar o seu bate-papo? Bora lá. Bate-papo especial, então, com o Ricardo Corte Real agora. Bora lá. Meu convidado de hoje, a história dele se confunde com a história da televisão brasileira. E é um artista por natureza, porque ele é cantor, compositor, ator, escritor, publicitário, formado em marketing e, bom, ele é tudo isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Esqueci, Ricardo Corte Real? Você exagerou um pouco. Fala que eu sou escritor. Eu escrevo, sim, mas pouco. Não é uma coisa que eu faça profissionalmente ainda. Mas ainda tem tempo, né? Só estou com setentinha. Daqui a pouco meninas. Você acha que você virou artista porque o seu pai, o Renato Corte Real, era um grande artista, ou porque a televisão estava chegando e você estava chegando junto? Em 54, eu tinha 2 anos, meu pai estreou na televisão. Então tinha aquela caixa, aquele móvel na casa, que você abria a portinha, tinha a tela ali, e eu vi meu pai dentro da televisão. Então, com certeza me influenciou. E eu me lembro de sonhar, sonhos bem de criança, 3, 4 anos, eu sonhava com cortina abrindo, eu sonhava com um show, eu adorava ver já os programas, quando ia ao cinema, Jerry Lewis, aqueles caras, eu tinha um fascínio muito forte. Watch him. Don't make those noises, please. Mas quando eu tinha 9 anos, meu pai já tinha começado alguns meses antes fazer um programa chamado Aventuras do Comendador. Ele e minha mãe. Ele já puxou minha mãe para ver. Tinha um garoto que fazia o papel de filho deles. Burke, acho que era o nome do rapaz. E eu que tinha 9 anos comecei, eu sou seu filho. Por que eu não posso ser o Confúcio? Eu sou o Confúcio, fiquei enchendo meu pé, pai. Meu pai, fica quieto, menino, vai estudar. Até que uma hora ele falou, tá bom, faz um teste. Me deu um texto, vai lá pro quarto, ensaio, depois você vem fazer aqui. Aí fui, minha mãe me contou, depois que eu não lembrava disso, eu voltei com o texto com algumas anotações. Ó, pai, aqui eu acho melhor fazer assim. É o peito, né? Ele mudou o texto do Renato Corte Real. E daí ele falou, tá bom, vou pensar. Daí ele pegou, refez o texto e colocou meu irmão, também o Ju, que tinha 12 anos. E apresentou para a Record, olha, essa aqui é a ideia do programa, Papai Sabe Nada. O nome, era uma brincadeira em cima do Papai Sabe Tudo, né? E aí fazia esse elenco, ou leva o elenco todo ou não leva ninguém. E foi um sucesso, eu lembro que durou acho que uns 4 anos. 4 anos. Bom, depois disso você fez
a família Trapo. Sim. Agora, como foi para você participar junto com essas figuras lendárias da televisão já naquela época? Nossa, para começar, como é que eu entrei, né? Porque eles foram à minha casa conversar comigo e com meu pai, para saber se eu queria fazer o programa. Eu falei, claro que eu quero. Aí, Renato, pode fazer? Passando de ano, pode. E quando eu me vi naquele negócio, primeiro que aquela turma toda espetacular que eu já admirava. E segundo, teatro aberto, 800 pessoas vendo, abria a cortina, fazia e não tinha corte, não tinha nada, era gravado ao vivo. Era teatro. Nossa, era espetacular. Então, uma experiência incrível. Espetacular. Você tinha quantos anos quando você começou? Dos 15 aos 18. Nossa, mas foi uma adolescência... Também foi um programa que marcou época na televisão brasileira. O Sai de Baixo é filhote da família. A Grande Família, depois o Sai de Baixo. Ainda teve a Grande Família, em preto e branco ainda, a primeira. A primeira. Não é piazza, é praça. Não, pai. Depois o senhor fala que não é inimigo dos esportes, né? Fica se queixando aí que eu desenvolvo mais a mente do que o físico. Você também tem um lado comercial, quer dizer, o marketing, né? Sim. E você trabalhou em diversas emissoras no marketing. Inclusive aqui. Aqui também? Aqui foi uma experiência muito interessante, né? Só para como é que eu comecei nessa carreira. Porque quando cheguei aos 18 anos, eu saí da família Trapo. E eu falei, eu quero fazer outras coisas. E comecei a estudar comunicação. E me encantava a publicidade. Sempre fiquei... adorava... Desde criança, porque eu ouvia rádio demais, que eu adoro rádio até hoje, eu adorava os jingles, sabe, os comerciais, enfim, na televisão também. E eu falei, eu quero trabalhar com isso. A gente estava até fora do ar aqui, estava lembrando do Vicente Leporassi, né, que nós dois crescemos ouvindo, né? O Trabuco. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai começar as notícias dos jornais. E daí trabalhei na Block, trabalhei em produtora, enfim, desenvolvi uma carreira na área da publicidade. E quando, em 88, eu fui convidado para participar do TV Mix, que foi um projeto maravilhoso aqui da Gazeta. Que foi eu vivi aqui também, eu era meio ratinho de TV era Mix. demais o TV Mix. E daí eu e meu irmão fizemos uma dupla, meu pai morreu em 82, né? E em 88 eu e meu irmão fazíamos uma dupla dentro dos quadros de humor do TV Mix, que era Corte e Real. E a gente pegava os textos do meu pai e ficava fazendo, lendo os textos. Daí falava, isso aqui, legal, vamos gravar? Vamos, pum, acabava o quadro. Que delícia de bate-papo! Porque a minha vida se mistura com a do Ricardinho, né? A gente foi amigo desde sempre, porque o pai dele era amigo do meu pai, olha que interessante, né? E aí ele fala de um programa, inclusive, que marcou época na televisão brasileira, né? Daqui a pouco vocês vão ver. Então temos mais. Esse é só o começo. Não perca, já a segunda parte dessa entrevista. Volto já então, Leão. Com a coragem, determinação, o sonho de uma vida melhor, mais de 2 milhões de imigrantes desembarcaram aqui nesse lugar e assim ajudaram a construir a história do nosso Brasil. Hoje eu estou no Museu da Imigração, um lugar de memória, reflexão e resgate. Alessandra, me conta tudo. Eu quero que primeiro, se você puder falar um pouquinho da construção em si, o porquê que esse lugar foi construído. Então, aqui o Museu da Imigração, ele está na antiga hospedaria de imigrantes do Brás, né? Um local que foi construído dentro de uma política pública de Estado, uma política migratória mesmo, e foi construída essa hospedaria, a hospedaria de imigrantes, e ela funcionou como uma casa de acolhida desde 1887 até 1978, recebendo mais de 2,5 milhões de imigrantes. Nossa, 2,5 milhões de imigrantes. Que passaram por aqui mais de 70 nacionalidades. Né?
só 30% desse público, desse imigrante internacional que passou por aqui são italianos, né? Então a gente tem os portugueses, temos também os espanhóis, os japoneses e temos os alemães e austríacos. Tá. Você estando nesse lugar, várias pessoas com várias línguas diferentes ao mesmo tempo, eu acho que era uma coisa assim muito doida, assim, muito diferente, né? E assim, né, era um impacto muito grande, né, que causava nessas pessoas, porque eles chegavam no Porto de Santos, normalmente eles, né, chegavam no Porto de Santos, vinham de trem para São Paulo e já desciam numa estação que, aqui dentro desse espaço, desse complexo, né? E aqui eles eram recebidos e eram matriculados, então tem um livro de matrícula que eles eram matriculados e já tentando, logicamente que tinham alguns intérpretes, mas tinha uma comunicação difícil, né? Dentro desse espaço era um complexo tão grande, era uma mini cidade, né? Que então a gente tinha toda a estrutura de refeitório, de dormitório, né? Mas a gente tinha correio, a gente tinha uma agência de empregos aqui dentro, então as pessoas chegavam e podiam ir em busca, né? Tipo de uns classificados, né? De emprego aqui dentro, e tinha até mesmo uma cadeia, porque um local que chegou a ter simultaneamente 7.000 pessoas tinha conflitos, né? Agora, quem vem, o visitante que chega aqui no museu, o que ele encontra, o que ele pode visitar? O museu tem muitas coisas bacanas. É muito grande aqui, realmente vem com tempo para você ver tudo direitinho. Exato, então a principal atração do museu é a exposição de longa duração, Migrar, Experiências, Memórias e Identidade, é o nome dessa exposição. Então ela tem uma nova proposta, né? Ela não trabalha com uma migração histórica, cronológica só do passado, ela trabalha com isso entendendo que a migração é uma característica do ser humano, a gente está em constante deslocamento. Aí a gente conta um pouco da viagem, como que era a viagem desses imigrantes que vieram lá atrás. Muitos deles passavam 3 meses dentro do navio, os japoneses tinham que ficar 3 meses até chegar aqui. O que acontecia lá dentro, como é que era, então tinha um aprendizado. E depois a gente fala da rotina dentro desse local como uma hospedaria de imigrantes. E começa no módulo que nós estamos agora, né? Fala, retratando como era o dormitório, né? E essas peças todas que estão aqui são peças que realmente as pessoas usavam. No nosso acervo são cerca de 12.000 objetos, né? Um acervo bem representativo. A grande maioria das coisas são doações feitas por imigrantes e descendentes que mandam para cá, mas a gente tem muita coisa, muitos objetos, muitos móveis que eram utilizados aqui dentro mesmo. Também. Bom, essa aqui é a parte do dormitório, mas tem o refeitório também. Vamos lá conhecer? Vamos lá. E aqui está então o refeitório, que aliás agora tem algumas intervenções virtuais aqui, eu achei muito incrível. E a gente tem essas projeções mostrando imagens de como era o refeitório em funcionamento aqui. Me conta. Aqui são as cartas de chamada. As cartas de chamada chegou a ser quase um documento exigido pelo governo para que aqueles migrantes que ficaram lá atrás, ficaram nos seus países, né, pudessem vir. Então, muitas das vezes, os maridos vieram para cá para buscar uma vida nova e quando se estabeleceram, queriam trazer sua família, né? Então, para a família vir, ele tinha que ter uma carta que ela pudesse entregar, né, na migração, né, quando ela chegasse ao país, entregar para mostrar que ela tinha onde se estabelecer. Para comprovar, Para comprovar que o marido tinha um emprego, já tinha uma residência, alguma coisa assim. Então essas cartas aqui, que são cartas muito curiosas, que trazem, às vezes, falam, olha, você traga um limão, porque no navio você vai enjoar, ou você traga uma ferramenta tal, porque aqui a gente não encontra. E a mais curiosa de todas é de um marido que manda para sua esposa e fala, você não venha, porque eu já constituí uma outra família. Nossa. Outro ponto que eu achei assim muito interessante é este daqui. Conta pra gente. É um livro, né, de cadastro, vamos dizer assim? É um livro de matrículas, né? Então esse é um acervo muito importante. Então, como eu já disse, todo mundo que chegava até aqui
ele era registrado, então chegava a data que chegou, o nome de todo mundo que estava com ele, da família, o grau de parentesco, de onde ele veio, a religião quando tinha, né? A grande maioria deles já está digitalizado e disponível no site do Museu da Imigração. Então qualquer pessoa pode ter acesso? Pode ter acesso, e a gente tem uma demanda muito grande do público em relação a essas informações, seja para conhecer um pouco mais da história da sua família, então as pessoas querem saber um pouco mais e vêm aqui para poder fazer a sua árvore genealógica, né? E muitas das vezes até mesmo para conseguir uma dupla cidadania. E o mais legal de tudo é você participar de uma brincadeira, vamos dizer assim, que eu ainda não fui, eu vou lá daqui a pouquinho para ver se a gente encontra o nosso sobrenome num painel gigante. Como é que é isso? Exatamente, a gente tem um painel de madeira que a gente chama de painel dos sobrenomes, né? Então lá são 12 mil sobrenomes talhados na madeira. 12 mil? Isso, são os principais nomes pesquisados aqui no nosso Centro de Preservação e Pesquisa, né? Então eles estão lá de forma randômica, então você tem que chegar e você tem que encontrar o seu, e você pode encontrar rapidamente ou você pode levar um tempo, né? Tem gente que demora muito tempo para encontrar? Tem gente que não encontra na primeira vez, ele vai ter que voltar ao museu para encontrar novamente. Aqui, ó, Gomes, achei! Só falta o Galete agora, vou continuar procurando. E fica o nosso convite, o meu e o da Alessandra e de todos aqui do museu, para que você venha conhecer, porque realmente é um passeio imperdível, né? Exatamente, eu espero todos vocês aqui. É isso aí. Beijo, gente, obrigada, até a próxima. Vamos para a cozinha? Porque hoje temos um banquete por aqui, o banquete da mandioca. Teremos prato principal e teremos também uma sobremesa. A chefe Maiara, tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Trouxe 2 receitas fáceis, né? Super fáceis, rápidas, dá para fazer hoje mesmo. E com os ingredientes que geralmente a gente tem em casa, né? E o bom é que a gente compra já a mandioca para uma e utiliza nas duas. Exatamente. Afinal, ela é a estrela do dia. Hoje ela é a estrela mesmo. Vamos começar então com um bolo cremoso de mandioca ou com um croquete de mandioca? Com croquete. Croquete, perfeito. Vamos lá então para o nosso passo a passo. O que precisamos? Precisamos de 500 gramas de mandioca, tá? Essa mandioca eu já deixei cozida e amassada. Você faz um purezinho, né? Faz um purezinho. E assim, eu cozinhei na panela de pressão, tá? Pra ir mais rápido, cerca de 25 minutos. Então, e aí amassei com o próprio garfo mesmo, dá super certo, tá? Perfeito. Aqui a gente vai misturar um ovo. Os ingredientes você encontra no nosso Instagram, tá? Isso. Revista da Cidade TV, lá tem as quantidades certinhas para você. Só toma cuidado com o ovo, por exemplo, para se a mandioca estiver muito quente, para o ovo não cozinhar. Então é legal deixar esfriar a mandioca né? chegar na temperatura ambiente, tá? Aqui uma colher de manteiga, tá? Pode fazer com margarina? Pode, não tem problema nenhum, tá? E tem que ser assim molinha mesmo? Em temperatura ambiente. Para ficar mais fácil, ó, da gente misturar, tá vendo? Eu vou começar aqui com a colher, mas provavelmente daqui a pouco a gente coloque a mãozinha mesmo, porque, né, fica mais fácil. Né? É bolinho, exatamente. Bolinho. E aqui, ó, só para vocês verem, a gente mistura. Essa aqui a gente tá misturando aqui, ela já tá mais fria, então automaticamente ela fica um pouquinho mais dura mesmo, certo? Deixa eu pegar um guardanapo aqui. E eu consigo também temperar esse bolinho, né? Isso mesmo. Com ingredientes que eu escolha. Isso. Aqui eu escolhi o orégano, tá? Que é uma erva seca que geralmente a gente tem em casa também, que é mais fácil, tá? E o sal. E para ficar melhor ainda, a gente vai colocar queijo ralado, tá? Ai, que delícia! Para dar também mais consistência nessa massa aqui. Esse é o de pacotinho? Esse é o de pacotinho, mas se você quiser ralar mesmo o parmesão, fica mais gostoso ainda. Aqui eu trouxe o pacotinho mais para facilitar mesmo, tá? Obrigada. Imagina! E aí, esse bolinho, eu tô passando para vocês aqui uma receita que é uma receita base, tá? O que a gente pode fazer? Rechear com o que você quiser. Então, se quiser rechear com mais queijo ainda, né? Eu
gosto muito de queijo, então fica gostoso. Com queijo, presunto, frango desfiado, Com o que queijo você eu quiser. poderia colocar um cubinho, de cubinho repente? dentro, exatamente. Que é quando a gente morder, né? Escorreria queijo. Exatamente. Ótima isso ideia. mesmo. E esse bolinho a gente vai empanar na farinha panko, tá? Que é essa farinha aqui, que ela é um pouquinho mais granulada. Os ingredientes estão passando aqui na tela para você, tá? E estão também no @Revista da Cidade TV. Isso mesmo. Se você não achar a farinha panko, geralmente, hoje em dia é mais fácil de encontrar no mercado, né? Mas se você não encontrar, pode ser farinha de rosca mesmo, sem problema nenhum, tá? Então aqui eu posso rechear, posso trocar farinha. O legal é você absorver Criar, a ideia, exatamente. né? E aí, a partir disso, você faz o que você quiser com o Isso seu mesmo. bolinho. Além disso, né, a mandioca, ela é um ingrediente super versátil, né? Super. Então a gente consegue fazer várias coisas, como hoje a gente vai fazer uma receita doce e uma salgada. Então a gente consegue fazer a gente tem várias possibilidades com o mesmo ingrediente, né? Gosto muito. Essa é a textura, então? Essa é a textura, ó. Ele não fica muito mole, tá? Aqui eu tô só usando a colher, mas daria pra fazer com a mão mesmo, ó. Que eu vou pegar agora. Eu fiz aqui uma bolinha, aproximadamente 30 gramas, se você quiser, de repente, pesar, às vezes pra vender, alguma coisa assim, tá? Coloca aqui na panko e a gente vai empanar, ó. Super fácil, não precisa passar no ovo de novo, tá? Essa farinha, ela vai grudar. Muito fácil mesmo. Muito fácil. E aqui você pode fazer o formato que você quiser. Você pode fazer o formato de croquete, você pode fazer o formato de coxinha, ó. Gente, é perfeito isso pra hoje. vendo? Dá pra fazer agora, né? Dá pra fazer, super fácil. Lanche da tarde? Exatamente. Ó. E você utiliza, você modela depois de colocar a farinha, Exatamente, né? é mais fácil. Não gruda. Tá? Exatamente. E aqui, ó, eu já modelei alguns pra gente adiantar um pouquinho, ó. Eu fiz bolinha, fiz quadradinho. Ali na mesa a gente tem em formato de coxinha, então é da sua criatividade. Se você quiser fazer maior, se você quiser fazer pequenininho, do jeito que você quiser, esse bolinho dá certo. Exatamente. E aí a gente vem aqui pra fritar. Eu poderia assar também? Pode assar. Aquela fritadeira elétrica, a gente pode usar também, dá super certo, tá? Vai ficar um pouquinho mais seco, mas dá certo, Fica, né? Assar, ele não vai ficar com essa textura super crocante que a gente tem na fritura, A né? gente Claro. sabe, né? A gente sabe. Não tem jeito. Fritura não tem jeito, fritura né, é gente? fritura. É, fritura Mas eu é gosto de assar também. Fica bom. Não é? Então, ó, eu vou colocar um aqui pra gente fritar, ó. Só pra vocês verem aqui o ponto dele, tá? Ó. O óleo bem quente, tá? Pra quem tem aí um termômetro desses que a gente mede o óleo, 200 graus, tá? Se eu quiser fazer na air fryer, sim, eu posso? Quanto pode tempo, fazer. mais ou menos? Eu sempre dou essa dica, quando a gente vai fazer alguma coisa, tipo um bolinho na air fryer, dá uma esquentadinha nela antes, então uns 5 minutinhos, coloca os bolinhos, 10 minutinhos e dá uma olhadinha. Provavelmente já vai estar pronto, mas aí é legal virar e ficar mais uns 5, então ao todo uns 15 minutos. 15 minutos, Isso. normalmente a 180 graus, Exatamente. né? Eu sempre esquento ela na potência máxima. Isso, Depois isso reduzo para mesmo. 180 É e dá isso uma espiadinha que dá certo. É isso aí, ó. Vou Ai, colocar que aqui, ó. bonito, e que rápido. Super rápido, gente. Dá pra fazer assim, ó. E a farinha panko, ela deixa o bolinho um pouquinho mais sequinho, né? A gente não tem essa... Ó, se quiser tirar antes, esse daqui é o ponto, tá? Perfeito. Maiara, eu estou assim com água na boca. Vou Isso deixar mesmo. você à vontade fritando Combinado. tudo. Porque sabe, né, Leão? A gente gosta de um bolinho, não gosta? Então deixaremos ela à vontade fritando todos, com o tempo que ela precisar, não é? Para que a gente possa degustar essa maravilha. Que lindo, hein? Ainda temos um bolo cremoso de mandioca, tá só começando. Vamos conferir como é que está o nosso bolinho e aprender a fazer um bolo cremoso de mandioca também. Isso, já tá pronto, Ai, ó. que delícia. Que rápido. E sequinho, né? Sequinho. A farinha panko consegue isso. Exatamente. E eu já mais como, fácil. não? Eu como Você depois. você que manda, quer comer tudo junto? Quer Tudo comer junto, agora? banquete, diretor, é isso ou eu já experimento? Eu acho que eu vou experimentar porque ela nem Por respondeu. favor, então tá bom. Como ela não respondeu, eu já vou experimentar. Olha! Olha, tem um Olha guardanapinho aqui pra você. Olha a cremosidade desse bolinho. Gente! Ó, se você quiser. Ficou bom? Que bom. Ficou ótimo. Que bom. Delicioso. Ali na mesa, eu coloquei como sugestão
de um molhinho de pimenta normal, aqueles que a gente compra pronto. Muito gostoso. E uma goiabada cremosa também, que é super fácil de fazer. É só pegar um pedaço de goiabada, a cascão fica melhor, mas pode ser qualquer goiabada. Esquentar no micro-ondas com um pouquinho de água e pronto. Aí já fica lá a goiabada cremosa pra dica gente... pra hoje mesmo, viu? Pra fazer hoje, tanto assim fritinho quanto assado. Você quer, Leãozinho? Vou levar um bolinho pra você. Ele tá desmanchando. Muito cremoso. Muito cremoso. Aproveite, queremos agora aprender a fazer um bolo cremoso de mandioca. Isso mesmo. Vamos lá. Também super fácil, tá? A gente vai começar aqui com os 3 ovos, que eu já quebrei aqui, tá? E o açúcar. Esse bolo, como o próprio nome diz, óbvio, né? Ele é super cremoso. Vamos dizer assim, o teste, pra gente saber, a gente precisa deixar a parte de cima dele bem douradinha, certo? Tá? E também o miolinho, a gente vai fazer aquele teste do palito, mas vai ficar super cremoso. Mas então, ele fica cremoso mesmo, ele fica não cremoso. Vai ficar com textura de bolo fofinho, é uma outra textura. Exatamente. Aqui tô batendo os ovos com o açúcar, tá? E aqui a gente vai adicionar já a manteiga. Também ponto de pomada. Também ponto de pomada. Sempre todos os ingredientes, sempre em temperatura ambiente. Tanto os ovos, tá? Quanto aqui a nossa manteiga. Os ovos também? Olha que importante dizer também. isso. Porque eu sempre pego da geladeira e já coloco na receita. Às vezes não dá certo justamente por conta disso. Porque a temperatura do ovo, ela influencia depois, quando junta todos os ingredientes, essa temperatura do ovo influencia. Tanto o bolo, por exemplo, quando usa, sei lá, leite. Sim. Também. Sempre em temperatura ambiente. É importante falar isso. Isso mesmo. Eu sempre me preocupo com a manteiga e o restante dos ingredientes Isso, é da geladeira pro bolo. Isso. Aqui a gente tem uma pitadinha de sal, que tá aqui, ó. Também é importante, tá? Pra nossa receita. Peraí que eu vou... Quer ajuda? Aqui, deu. E aqui a gente vai bater até essa manteiga dissolver inteira, tá? Mas é rapidinho aqui com o fouet. Se você quiser fazer na batedeira, tranquilo também, dá pra fazer esse bolo na batedeira, ele é bem mais quando rápido, a gente vê tá? que dá pra fazer na mão, Dá pra fazer na mão. Já dá um calorzinho no coração, não é? De não ter que limpar a isso batedeira. Mesmo. E aqui, ó, rapidinho com o fouet a gente já mistura todos esses ingredientes, tá? E falando sobre a mandioca, no caso do bolo, você ralou ela crua? Ralei ela crua, tá? Esse bolo, ele tem uma história bem interessante, né? A gente tá falando aí de proclamação da República e tal. Você sabe, a mandioca, ela é considerada a rainha do Brasil, né? Sim. Por alguns historiadores, enfim, da história da alimentação do Brasil. E a mandioca, ela é super importante porque ela está aqui, né, na alimentação dos povos nativos desde sempre. E esse bolo, ele foi servido nas bodas de prata da princesa Isabel. Olha! Né, em 1889, que é o ano da proclamação. Então, o que é legal da gente entender, né? Que esse bolo, ele faz parte de um ponto histórico que ele faz a junção da alimentação dos povos nativos, que é a mandioca, com as doceiras, né, a doceria portuguesa da colonização e as cozinheiras africanas. Então, assim, é o tripé da alimentação brasileira. Por isso que temos os ovos, temos o coco e temos a mandioca, Exatamente. Então, no bolo. Exatamente. Fantástica Super explicação. Adorei. Não, perfeito pro dia de hoje, isso né? aí. E é tão legal descobrir a origem dos alimentos, né? Ah, é muito legal. A história da alimentação do Brasil é super rica, né? É muito legal. Aqui, ó, só pra eu explicar o que eu fiz enquanto eu tava explicando a outra história. Aqui coloquei o coco ralado e coloquei a mandioca, tá? Vocês podem ver que ele tá bem cremoso. Super cremoso. Tá? E ainda a gente vai colocar o leite de coco, tá bom? Que delícia. Leite de coco, ó. E aqui eu posso colocar o coco ralado de pacotinho ou o ralado na hora Qual também, você que dá quiser. um sabor especial. Os dois dão super certo, tá? E a mandioca você ralou crua no ralo grosso. Crua no ralo grosso. A mandioca para ralar crua, ela é um pouquinho mais difícil. Chato, não é? O que você pode fazer? Cortar em pedaços pequenos e colocar no processador de alimentos. Perfeito. Dá super certo, tá? Liquidificador funciona também? Liquidificador também é mais difícil. É mais difícil, tá. Mas no processador ou para ralar, tranquilo. E aqui o fermento pra gente terminar. Fermento de bolo. Fermento de bolo, tá? Uma colher de sopa. Pro
Prontinho, tá feito. Não é fácil? Muito fácil, muito fácil. Isso aí. Aí aqui, ó, só pra gente tirar, eu vou pegar uma assadeira. O que é importante? Às vezes, dá pra olhar aqui e falar, nossa, mas tem muita massa, né? A massa dá bastante bolo. Só que para ele ficar bem cremoso mesmo, o legal é a gente fazer numa assadeira menor. Tem que ser alto. Para ele ficar Tem que ser alto. Exatamente, tá? Então aqui, só tirar aqui, Porque vou se misturar. nós fizermos baixinho, vai ficar mais bolo, né? Exatamente. Menos cremoso. Isso mesmo. Então aqui, ó, vou pegar aqui a espátula só pra gente passar pra assadeira. Assadeira untada. Essa daqui, pra facilitar ainda mais, eu untei com o desmoldante. Mas com farinha e manteiga e farinha, né? Ou só a própria manteiga também dá super certo, tá? Ó, a gente coloca aqui e acerta. Olha que bonito que Nossa, fica. muito bonito. Muito Prontinho, bonito mesmo. super fácil. E temos o quê? 2 receitas para esse feriado. Agora aqui, forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 40 minutos. Quando que você vai saber que o bolo tá pronto? Quando essa parte de cima estiver bem douradinha, tá? E aí faz o teste do palito, se o palito sair limpinho, tá pronto o bolo. E ele sai limpinho mesmo com o bolo Mesmo cremoso, sai sim, tá? Perfeito. E aí, então, temos aqui... Temos um bolinho pronto já dourado ali Olha atrás, aqui, que ó. legal. Pra gente desenformar juntos. Isso mesmo. Então, a parte dourada que ela Olha mencionou aqui. é essa aqui, ó. O bolo fica bem douradinho mesmo. Aí. E cremoso por dentro. Isso mesmo. Pra gente desenformar, é importante que o bolo esteja mais frio, tá? Certo. Deixa eu tirar esses potes pra gente ganhar um espaço aqui. Isso. Só preciso de uma espátula pra gente tirar. Uma espátula. Deixa eu limpar aquela. Ah, eu usei Não pra tem servir o problema. leão, me desculpe. Tem outra aqui, ó. A gente Pronto, pega. então Obrigada. Vamos ver se essa daqui dá certo. Acho que não. Eu acho que é fundo removível. É? É. Aí sim, facilitou. Quer um copo? Ah, foi. Não, já deu, ó. Que bonito que fica. Olha que lindo. Lindo. Prontinho. Super fácil. Podemos Já tô cortar? aqui pronta pra experimentar. Deixa eu pegar meu pratinho. Mas acho que eu preciso de mais um prato pro Leão. Leão vai querer? Ah, Leão não vai querer. Desculpa, Leão. Eu levo mais um bolinho pra você. Pode pôr assim? Pode. Prontinho. Aí. Aqui, ó, eu virei justamente pra poder ver embaixo Aqui, o ó. ponto de cremosidade dele, ó. Super cremoso. Isso e mesmo. deste outro lado vai estar aquela camada de crocância. Isso mesmo. É isso. A diretora falou que vai fechar o olho. Ai, Que ela está sério? com água na boca. Vamos lá, eu vou bem abrir o meu olho. Ai, por e favor. a minha boca. Ficou bom? Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 Que delícia! Que delícia! bom, muito e bom. leve. Ele não fica- é tão doce. Não, ele não fica doce, ele fica bem neutro, assim, o sabor, Muito né? neutro, bem gostoso. muito gostoso. Superou, assim, todas as minhas expectativas. Que bom, obrigada. Te juro. Ele é molhado na medida certa. E muito, muito saboroso. Que bom, Parabéns. obrigada. Muito obrigada. Vou compartilhar com o pessoal de casa o seu Instagram, que é Isso. Maiara Krigner. Krigner, com K. Vamos lá, Maiara é com Y, Isso. tá? E Krigner é com K. Maiara Krigner, chefe de cozinha, trouxe esse banquete pra gente, arrasou tanto na receita, nas receitas, quanto na história do bolo. Legal, muito obrigada, E por viu? falar em história, vamos onde agora? Vamos para o VT Tá na História para entender um pouco mais sobre a data de hoje, Proclamação da República. República, República, ai que saudade dos meus tempos de República. República, República, ai que saudade dos meus tempos de República. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês de novo. A proclamação da República, gente, envolve um cidadão que não foi convidado para uma festa incrível, o quase assassinato do imperador e um processo judicial que se arrastou
por mais de um século. No dia 9 de novembro de 1889, rolou uma festança na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. Parou a cidade. Teve fila em cabeleireiros famosos, só pra você ter uma noção do que rolou nessa festança. 800 quilos de camarão, 800 lagostas, 1.300 frangos, ninguém é de ferro, né? 188 caixas de champanhe, 10 mil litros de cerveja. Quem queria ficar de fora? Pois é, vários militares importantes não foram chamados para o que entraria para a história como o último baile do Império. Benjamin Constant, que seria um dos grandes organizadores da chegada da República, foi um daqueles que viu a festa à distância. Claro que não foi esse o motivo da queda do Império, mas foi um dos ingredientes. O Brasil já há muito tempo era dividido entre quem era a favor e quem era contra a monarquia. Dom Pedro II, o imperador, chegou até a ser agredido no centro do Rio. No dia 15 de novembro de 1889, estava tudo organizado para a derrubada do Império. O Dom Pedro II estava em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, quando soube que o Império tinha sido derrubado. Olha que coisa, olha que coisa. Teve militares que defendiam o assassinato de Dom Pedro II caso ele resistisse. Como nós sabemos, isso não rolou, isso não foi preciso. Ele, junto da família, teve que se exilar na Europa. A filha dele, a princesa Isabel, teve que deixar para trás a casa dela no Rio, entre outras coisas, né? Hoje é o Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, a família entrou em um processo judicial tentando reaver o bem, mas depois de mais de 100 anos, a sentença não foi favorável. A República começaria capengando. O primeiro presidente, o Deodoro da Fonseca, pediu para sair com cerca de 2 anos no cargo, né? O vice, ao invés de fazer novas eleições, como estava combinado, ele bateu na mesa, perseguiu os opositores, matando inclusive, e entrou em diversas batalhas. Dom Pedro II morreu em Paris em 1891. Foi tratado como chefe de Estado para a revolta dos governantes no Brasil, que achavam esse tratamento um absurdo. No caixão do último imperador do nosso país, o pedido dele foi feito, colocado terras dos mais diferentes estados do Brasil. Era uma demonstração do amor dele pelo país. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia para todo mundo e até a próxima. Valeu! República, aqui saudade dos meus tempos de República. República, oh, República, aqui saudade dos meus tempos de República. Tão gostoso, né? Aprender assim de forma leve. Parabéns, Thiago. Vou passar para você o contato do Thiago. É youtube.com/tá na história. Thiago Gomide, muito obrigada pela sua participação. E agora vamos falar sobre casa, sobre aluguel de casas com o Dr. Felipe. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Essa época do ano, né? Nós começamos a organizar as férias, quem não organizou ainda. E agora, cada vez mais, as pessoas buscam não só se hospedar em pousadas, em hotéis, mas também alugar casas. Sim. Há alguma lei que nos proteja, que nos ampare nesse momento, para que a gente faça isso de forma segura? Existe. A maioria das pessoas não sabe. Nós temos que dividir isso em 2 formas diferentes. A primeira, quando você aluga uma casa de rua, por exemplo. A segunda é quando você aluga uma casa ou um apartamento dentro de um condomínio. Isso precisa ser analisado de forma separada. Quando você faz um aluguel por temporada, que nós chamamos, existe o regramento da lei do inquilinato. Ela é básica, independente da formatação da locação. Também é importante a gente lembrar que em casos de locações em locais rurais, também precisa dar uma olhadinha lá no Estatuto da Terra, porque tem algumas especificações. Mas, basicamente, a lei do inquilinato, ela regra esse tipo de locação. E quando eu faço uma locação por temporada, normalmente há um contrato. E nesse contrato, eu normalmente pago antecipada essa locação e eu tenho algumas regras a cumprir. Isso tá certo? Sim, tá certo. Até pela formatação do contrato, essa locação por temporada, ela traz esse pagamento antecipado que não é obrigatório, tá? É comum, mas não obrigatório. Então você precisa ter algumas regrinhas básicas aí. Primeiro que essa locação, ela não pode ser superior a 90 dias. Esse é o limite. Esse é o limite, então ela tem que ficar ali. É sempre interessante também que no contrato conste o porquê da locação. Qual é o intuito? Se é lazer, se é uma temporada por estudo, se é uma temporada porque você está reformando o seu imóvel, por exemplo, é importante que conste isso em contrato. E eu sempre digo,
regras do jogo. As regras têm que estar muito bem estabelecidas nesse contrato para que as partes saibam cada um os seus direitos e as suas obrigações. E é importante que haja esse contrato. Se eu não tiver um contrato, não devo fechar negócio. É muito comum hoje em dia, principalmente por esses aplicativos e sites que fazem esse tipo de trabalho, que simplesmente se haja uma reserva e a pessoa não se atenta à necessidade da realização de um contrato. O pessoal tem que lembrar, de qualquer forma, que nós estamos falando de um contrato de locação. Quando você loca um imóvel para qualquer finalidade, independente do prazo, você não faz um contrato? Sim. Por temporada, da mesma forma. Porque é ali que você estabelece todas as regras. E tem uma especificidade, porque esse tipo de contrato, ele, por ser de curta temporada, ele tem uma rotatividade muitas vezes grande dentro desse imóvel. Então, é diferente quando você loca um imóvel, fica lá 2 anos, então você... 2 anos cuidando dos móveis, 2 anos cuidando da estrutura. Muitas vezes uma locação por temporada passam 20, 30, 40 pessoas. Então esse imóvel que comigo estava em perfeito estado, de repente para o outro pode não estar. Então essas regras têm que estar muito bem estabelecidas para que todos tenham seus direitos e deveres. Mas eu posso confiar nesses sites que fazem esse meio de campo entre quem busca uma casa e quem aluga uma casa? Esses sites, eles são confiáveis, obviamente, na sua grande maioria, e eles também são, de certa forma, responsáveis por isso, mas isso não afasta o fato do contrato de locação. Então, o que nós sempre orientamos, fez a reserva, decidiu pelo imóvel, independente de qual local você acessou para ter ele, está com o locador, faça um contrato. Faça um contrato, deixe estabelecido todos os direitos e deveres, preferencialmente passe por um advogado para que esse contrato seja analisado e aí sim você tem tranquilidade para alocar esse imóvel. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Elas simplesmente fazem a locação por esse tipo de site e vão para o imóvel. É aí que mora o problema. E algumas pessoas pedem, depois que a gente fecha esse contrato pelo aplicativo, né, por esses sites que fazem esse meio de campo, pedem cheque caução, mesmo depois que já é efetuada a reserva, como algo para garantir qualquer eventualidade, sim, como multas, né, por excesso de barulho ou qualquer problema com o imóvel. Isso é correto? Isso pode ser feito? Sim. A regra é a mesma para a lei do inquilinato, tá? Então você não é obrigado a exigir isso, tá? Mas você tem o direito de solicitar algum tipo de garantia. Quais são os tipos de garantias mais comuns que nós temos nesse contrato? Fiança. Sim. Cheque caução, mas cheque se tornou algo um pouco relativo porque ele não é uma garantia de pagamento, ele acaba sendo um título executivo, mas ele não é uma garantia. A fiança, sim, já é mais tranquilo porque você tem para quem direcionar. E o que tem sido muito utilizado é o seguro fiança, porque é a garantia através de uma seguradora de que vai haver um recebimento por qualquer problema. Então, nós temos que especificar o que é esse seguro, o que é esse caução ou o que é essa fiança, para quais intuitos eles serão utilizados, porque normalmente com relação à locação, nesse tipo de contrato, o pagamento já é antecipado. Seja parte, seja então, integral, normalmente não. Não tem. Mas é um direito de exigir porque ele está lá na lei do inquilinato. Mas esse fiador, esse caução, ele vai acontecer normalmente pela questão dos danos ao imóvel, uma multa se você está num condomínio, por exemplo, se quebra alguma coisa, se danifica alguma parte do imóvel. Então, é mais para essa garantia. A garantia de recebimento, normalmente, ela acontece já porque o pagamento é antecipado. Então, me parece que a regra ela não é única. Não. São algumas regras que podem ou não ser aplicadas, exato, de acordo com essa transação, com esse acordo que ambas as partes façam. Exato, exato. Você tem a base da lei do inquilinato, mas a regra do jogo ela sempre vai ser contratual. Nós sempre informamos que o contrato faz lei entre as partes, desde que ele não seja contra algo que está na lei. Então, o que a lei não regra, você, numa transação comercial, pode regrar.
E pensando um pouquinho ao inverso, tenho um imóvel, né, e quero fazer uma renda extra nesse final de ano. Qualquer imóvel pode ser alugado por temporada ou não? Essa é a pergunta mais controversa sobre o tema. Em regra, sim, porque nós falamos de direito de propriedade. E se você tem uma propriedade, você pode dispor dela como você bem entender. Mas nós temos um adendo que trouxe uma confusão muito grande e ainda não está regrado. Condomínios. Por que condomínios? Na sua gigantesca maioria, os condomínios no Brasil, eles têm dentro da sua convenção a definição de condomínios residenciais. Ou seja, eles são específicos para moradia. A partir do momento em que você traz isso para uma locação por temporada, alguns entendem que não caracteriza o sentido de moradia. Ah, já virou um negócio. Exato, exato. E aí começam os conflitos. Então, de um lado, você tem o direito de propriedade, onde ele pode dispor do bem dele como ele bem entender. Do outro, você tem as regras do condomínio, que determinam para que caminho aquele empreendimento vai seguir. Existem algumas decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça que vêm tirando a possibilidade das pessoas com condomínios para fins residenciais locarem para esses fins. Então, o que nós sempre dizemos? Primeiro, regre. Regre no seu condomínio. Se você não quer que isso se torne uma rotina, se você não quer que o condomínio seja um espaço para locações temporárias, coloque isso dentro do regramento. Porque se você não colocar dentro do regramento, vai sim dar uma discussão judicial. Pelo visto, é um assunto extremamente polêmico esse, né? Muito polêmico, e não temos um regramento específico para isso. Não há uma regra única. A justiça está trabalhando e aprendendo na prática. Tive problemas como inquilina ou como dono do imóvel, locador. O que eu faço? Quem eu procuro? Quem pode me ajudar a resolver essa questão que surgiu? Primeiro ponto, entenda se esse problema faz parte da regra do jogo. Então, ali naquele contrato que você estabelece de cara, ele tem que ter as regras muito claras. Todos os direitos, todos os deveres, todas as penalidades para as partes em caso de algum tipo de descumprimento. Então, ali você estabelece como vai ser o jogo. A partir disso, se alguma daquelas regras for quebrada, primeira orientação, busque um advogado. Busque um advogado para entender se de fato é uma regra quebrada, uma obrigação não cumprida ou alguma outra situação. Então, busque para que você faça valer o seu direito. Isso vale para qualquer uma das partes. Você encontra o Dr. Felipe Faustino no @Yuki Advogados. Yuki Advogados, Y-U-K-I. Yuki Advogados, muito obrigada. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas, né? E eu espero que você de casa tenha pelo menos sanado alguma delas. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. E já que falamos de contrato por aluguel de temporada, agora falaremos sobre o quê? Sobre destinos de viagem. Será que ainda dá tempo de viajar esse ano? Você que não se organizou, que não programou a viagem? A Juliana chegou para nos ajudar nessa missão. Seja bem-vinda, Juliana. Não Obrigada. é? Estamos em novembro, falta menos de 2 meses para o final do ano. Ainda dá tempo de organizar uma viagem? Ainda dá tempo. A gente está um pouquinho em cima da hora. Existem alguns destinos que estão com disponibilidade baixa, os preços um pouquinho mais salgados, mas existem oportunidades sim de viagem. E o aéreo anda muito caro, né? A viagem de avião está muito cara. Sim, em razão da alta do dólar e em especial em razão da alta demanda. Muita gente querendo viajar, teve demanda reprimida aí por muito tempo, então realmente o preço do aéreo está mais salgadinho. Então vamos começar esse bate-papo falando sobre viagens de carro, que eu acho que pode ser uma boa solução para quem quer economizar nesse final de ano. Quais destinos eu posso viajar esse ano aqui, perto de São Paulo, que eu possa ir de carro? Sim, a viagem de carro é realmente uma boa alternativa, uma alternativa econômica. Para os paulistas, eu aconselho, por exemplo, Olímpia. Olímpia é uma cidade que concentra muitos parques aquáticos e de águas termais. E está mais ou menos 5 horas aqui da capital, né, de carro. Então tem fácil acesso. E Olímpia também é a cidade do folclore, a capital do folclore. Então lá você pode visitar um museu temático, né, relacionado ao folclore. Inclusive tem um parque aquático que tem atrações
com nomes de figuras do folclore nacional. Que legal! Estamos vendo algumas imagens e dá muita vontade mesmo de conhecer. Essa é a cidade que oferece resorts também. Resorts e hotéis. E assim, o complexo é muito completo. Esses hotéis e esses resorts, eles ficam ao redor dos parques. E alguns desses hotéis e resorts têm até acesso exclusivo aos parques. Então facilita muito a vida do viajante. E escolher um resort é uma boa opção para quem quer sair de casa sabendo exatamente quanto vai gastar, né? Porque Exato. muitas vezes já tem a pensão inclusa. Exato. Existem, na verdade, algumas opções de regimes, né? De café da manhã, meia pensão ou pensão completa. Mas também há uma versão mais econômica. Alguns resorts e hotéis contam com mini cozinhas compactas. Então, os viajantes podem preparar seus alimentos, comprar no supermercado, levar para o apartamento e preparar. Isso vai reduzir bastante o custo da viagem. E isso atende famílias com crianças também. Sem dúvida, sem dúvida. E no Rio de Janeiro, tem algum destino? Olha, de carro, eu acho que um destino muito legal seria Paraty. Né? Paraty também está próximo aqui de São Paulo e Paraty é uma cidade colonial, mas também praiana. Então, é um tipo de destino muito procurado nas festas de final de ano. Né? Muita gente gosta de passar o Réveillon em praia. Então, eu acho que é uma boa pedida. E você pode até combinar um segundo destino indo para Paraty. Você pode fazer uma paradinha estratégica em Cunha, pegando a estrada Cunha-Paraty. E vai demorar um pouquinho mais, porque esse trajeto passa pela Serra da Bocaina, então a velocidade é mais reduzida. Mas é uma estrada belíssima. Belíssima, belíssima. E em Cunha você tem a possibilidade de conhecer o lavandário, ter um pôr do sol, acompanhar o pôr do sol no lavandário, acho que é uma experiência única. E também tem a possibilidade de você conhecer o olival, fazer degustação de azeites. E tem uma curiosidade muito interessante, no olival, as oliveiras, elas ouvem música clássica, porque isso incentiva a fotossíntese. É muito interessante. E você pode experimentar os azeites também por Sim. lá. Então, assim, é muito legal e une dois polos de viagem, né? Montanha e praia em um único passeio. Sim. E ainda passa por Aparecida do Norte, para quem quiser fazer uma parada estratégica Sim, também, né? Aí verdade. ganhamos 3 destinos em um. E agora, tá bom, vou viajar de avião, não quero carro. Quais destinos que você recomenda que ainda a gente consegue se organizar para esse ano? Olha, uma sugestão que eu dou é Vitória, no Espírito Santo. Eu acho que é um destino que não é tão explorado pelos brasileiros, só que é uma boa pedida por quê? Tem uma ampla malha aérea, várias companhias atendem, voam para Vitória, até mesmo com voos diretos, vindos de diversas capitais do Brasil. A rede hoteleira é super completa. Então, assim, eu ouso dizer que provavelmente Vitória oferece a melhor relação custo-benefício no litoral do Brasil para quem pretende viajar no Réveillon. Então, assim, geralmente o Nordeste tem um preço mais inflado, Rio também, ainda mais agora que está muito perto, né, do final de ano. Então, seria o interessante fugir, né, buscar um destino alternativo, não tão procurado. E isso vai otimizar na questão do preço. Não, isso que você falou é fantástico, porque a gente acaba indo todo mundo para o mesmo lugar. E é claro que isso faz com que os preços aumentem. Então, Exato. Salvador, nessa época do ano, é muito cara, Bahia é muito cara. Então, essa é uma alternativa para ir sim para o Nordeste, mas gastando menos. Exato. E no Sul, o que temos por lá? Ah, no Sul, acho que o clássico, né? Gramado e Canela. Nossa, né? gente, Gramado é muito especial. E é uma cidade que fica tão bonita no final do ano, né? Exato. Decorada para o Natal. A gente tem um plus agora nessa época do ano, que é o Natal Luz, né? A cidade fica repleta de desfiles, shows, assim, amplamente decorada. Então, realmente é um plus aí que vale a pena. E não é só uma cidade, né? São várias cidades ao redor. Então é Gramado, Canela, Bento Gonçalves. Exatamente. Gramado e Canela tá ali grudadinho, né? Você não sabe onde uma começa e outra termina. E, inclusive, tem uma dica daí de hospedagem. Normalmente, em Canela, as hospedagens são mais acessíveis. Olha que dica boa. Isso não prejudica a sua viagem, porque como as cidades estão ali grudadas, muito próximas, não vai causar nenhuma... Você não vai perder, não vai ter nenhum prejuízo com relação a atrações, a restaurantes e bares, porque você tem mobilidade muito fácil entre as cidades. E esses são destinos excelentes para quem gosta de vinho. Também. Não é? Sim. Temos vinícolas por lá. Sim. Inclusive, para chegar em Gramado e Canela, nós temos a opção de ir para Porto Alegre
ou Caxias do Sul. Se você optar por ir via Caxias do Sul, você também pode fazer um pit stop ali nas vinícolas para poder, né, a Rota dos Vinhos, para poder explorar e conhecer um pouquinho disso também. E tem um outro destino que fica nessa mesma região, mas aí precisa de carro ou algum transfer, que é Cambará do Sul, que é um destino para quem gosta mais de aventura, gosta de fazer trilhas. Então é uma região muito rica, né? Sim. E dá pra gente explorar de diversas formas. É um destino romântico também, muito né? romântico. Está na minha wishlist. Eu acho muito romântico. Nossa, Cambará do Sul tem um hotel que é o meu sonho. Diretora, depois coloca uma fotinho pro pessoal ver. É um hotel que ele fica em meio aos canyons, com uma janela de vidro, sabe qual que é? Nossa, esse tá na minha wishlist, que é a listinha dos desejos. Sim. E viagem internacional? Tá tarde para fechar ou eu ainda consigo? Não, acho que ainda dá. Com uma boa pesquisa, um bom planejamento, acho que é possível. E daí, eu acredito que uma boa alternativa seria Buenos Aires, seria a Argentina, tá? Mais uma vez, também atendida por uma malha aérea muito boa, também tem uma rede hoteleira bem estruturada e, em especial, a nossa moeda está mais valorizada, bem mais valorizada que o peso argentino. Então, isso também traz um ganho de qualidade na viagem e uma economia. Mesmo que eu gaste um pouco mais com aéreo, porque os preços estão elevados, talvez a conta feche devido à nossa moeda estar mais valorizada. Exatamente. E a alimentação lá também é bem acessível, a hospedagem não costuma ser cara. Eu acho que é o que você colocou. Talvez o fator aéreo dê uma pesadinha, mas em razão desses outros fatores positivos, fique mais equilibrado. Quando a gente pensa em viagem internacional, a gente sempre lembra do seguro viagem. E o seguro viagem, ele é importante ser feito não só para viagens internacionais, né? Exatamente. Porque o seguro viagem, a gente pensa, dentro do país, se eu tiver algum imprevisto de saúde, eu uso o meu convênio, se eu tiver convênio, eu me socorro do SUS. Mas o seguro viagem, ele não visa te prevenir ou te proteger com relação a somente isso. Mas, por exemplo, se você tem uma bagagem extraviada, se o seu voo é cancelado, se você tem uma necessidade de extensão de estadia, então o seguro te atende para essas situações e muitas outras. Isso pode acontecer tanto dentro do país como fora do país. Então, sempre é necessário o seguro viagem. Ele protege a gente das dores de cabeça, né? Exato. Que podem acontecer em qualquer viagem. Exato. Quem quer fugir dos altos preços? Quando que a baixa começa? Quando é que os preços começam a declinar? Agora, falando em início de ano, isso acontece ou não? Então, na verdade, não existe uma data mágica ou um momento mágico para se comprar passagens com bons preços, né? Muito se especula a respeito disso, mas acho que a primeira regra é que, provavelmente, se você deixar em cima da hora para comprar, você vai pagar mais caro, né? Provavelmente isso aconteça. Mas tem uma pesquisa do Google que é muito interessante. O Google levantou mais ou menos 5 anos de dados por meio do Google Flights para poder identificar justamente isso. Existe um momento mágico para comprar passagens, né, com uma condição boa de preço? E a resposta é: não tem um dia mágico, não tem uma data mágica. Mas eles identificaram que, por exemplo, em voos domésticos, voos dentro do país, geralmente, se você compra com 3 semanas a 2 meses de antecedência da viagem, você costuma encontrar bons preços. Ou seja, em cima da hora. Mas, aí tem uma ressalva. Isso não se aplica, por exemplo, para épocas de festas de final de ano, de férias, de feriados. Por quê? Porque a demanda é muito alta nessas ocasiões, né? Então, por exemplo, agora para o final do ano, o ideal seria começar a pesquisar, a se planejar com 6, 4 meses de antecedência. Dá tempo? Dá tempo ainda, mas com um pouquinho mais de dificuldade. E se eu não quiser, então, viajar no final do ano devido à alta dos preços, se eu fizer isso em janeiro, depois que as festas passarem, os preços diminuem? Janeiro, por ser férias escolares, Não, né? ainda está meio puxado. Costuma, geralmente, melhorar pós-carnaval. Acabou o carnaval, parece que o ano começa, né? Efetivamente, aí os preços começam a cair também. E isso vale tanto para viagens nacionais quanto viagens internacionais? Sim, sim. Fantástico. Olha, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada pelas dicas, especialmente essa dica da passagem aérea. Farei o teste de tentar comprar assim 3 semanas antes, depois que as festas passarem, para procurar um desconto especial. Vou passar para você o contato da Juliana Molinari. O Instagram dela é @quevocêviaje. Já gostei do seu Instagram. Sim. @quevocêviagem ou @neoturismo.
Muito obrigada, Eu que viu? agradeço a oportunidade. Maravilhoso. Ah, é tão bom, né? Viajar, falar sobre viagem, discutir destinos. Ô, coisa boa. Vamos agora continuar o nosso bate-papo, né, Leãozinho? Isso. Começamos a primeira parte da entrevista Isso, com o Ricardo. Sócrates, né? Muito conhecido como Sócrates da família Trapo, mas ele fez muitas coisas, inclusive mostra seu lado músico também, né? E escritor. Veremos isso tudo? Tudo isso. Agora. Claro, contrário de escuro. Perto, contrário de longe. Pequeno, contrário de grande. Sabe que às vezes você me surpreende, 00? Olha, estamos chegando no planeta. Aliás, você trabalhou com o Luiz Henrique, que é a Mama Brusqueta, em outros momentos também, né? Sim, eu tenho um vídeo, é pena que a qualidade dele é muito ruim, que é um VHS, tá? Que eu estou de noiva e o Luiz está de cantor de bolero e nós cantamos um comercial da Ponds, que a gente transformou em Bonds, para não ter, que é assim, ela é linda, está noiva e usa bons, 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 as mulheres mais lindas do mundo usam bons, 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 ela é linda, está noiva e usa bons. Eu tô com violão, noiva de violão e ele de summer jacket. Pato mata moscas e baratas. Se existe algum valente, sapato desacata. Sapato é o melhor inseticida, todo inseto sabe disso, e se não sabe é um suicida. Aí o supermarket foi uma acerto. Como é que pintou fazer o supermarket? A Band estava fazendo teste para o Supermarket, que era uma franquia americana. Isso. Um dos programas de maior sucesso, não é de sucesso, maior durabilidade, mais duração, 40 anos no ar, nos Estados Unidos, Supermarket Sweep. E daí trouxeram aqui para o Brasil e fizeram um teste com 4 apresentadores. E eu dei a sorte de ser escolhido pelo pessoal da... Talento, Depois dos pesadelos do Cine Trash, vem o supermercado dos seus sonhos. Supermarket, o game show mais divertido da televisão. Suspense, emoção, diversão e $4 mil em prêmios. Mas você pensa ainda em voltar com o supermarket? Tem um projeto, alguma? Sabe que, ó, você vê, foi em 2000, a última vez que a gente fez o Supermarket na Record, eu fiz na Record também. 22 anos já, né? Todo ano, agora já pararam um pouco com essa ideia. Vamos fazer o Supermarket? Daí quando eles começam a ver os custos para fazer o programa, e porque você tem que pagar a franquia para os Estados Unidos, tem que arranjar patrocinadores fortes, porque é um programa que vive... Foi o primeiro caso assim de merchandising explícito. Não tinha essa coisa de ficar virando a cerveja sem querer para o cara ver. Não, os produtos são estrelas do programa. Nesse momento, o que você está fazendo? Então, eu voltei na Band depois para fazer um dos programas que eu mais me diverti fazendo, que era a Escolinha Muito Louca, com o professor Sidney Magal. A gente não se encontrou, porque quando eu saí... Eu entrei, né? Com a verba do programa que eu parei de fazer, eles montaram a escolinha. Vamos falar de segurança pública, tá bom? Perfeitamente, excelentíssimo mestre. Segurança pública, esse é o assunto que eu domino. Pode perguntar o que quiser, porque eu entendo. Tem uma série que eu fiz com o Leonardo Cortez para a TV Cultura. Eu assistia. Viu? E era uma homenagem ao Papai Sabinado. Chamava Máximo Confúcio. Eu era o Máximo, que era meu pai, e o Léo era meu filho Confúcio, que era eu. Ficou 6 meses no ar, mas esse programa ele está numa plataforma chamada VIX, VIX.com, e quem quiser assistir ainda pode ver Máximo Confúcio. Que pouca vergonha é essa? Vocês não têm o menor respeito? Na frente do papai, estão os 2 demitidos. Não se preocupa, Oswaldo. Eu te sustento. Meu pai me demite hoje, mas amanhã ele me contrata de novo. Nunca! Dessa vez você passou de todos os limites, Confúcio. Você é um desgosto pro seu pai. Eu estou fazendo teatro, fiz bastante teatro. Atualmente, assim, a última coisa que eu fiz foi uma websérie comemorando os 100 anos do rádio. Ah, que legal. Eles lançaram um livro muito bacana, aliás. O livro tem o Heródoto do Barbeiro, acho que até eu estou nesse livro. Você está nesse livro, com certeza. Eu devia ter trazido um para você. Eu perdi os 2 lançamentos porque estava aqui ao vivo. E o livro é muito bacana porque você tem lá 10 páginas escritas, ou 20, e as outras 80 são 170 depoimentos, todos que você pega pelo QR Code. Então, tá lá o Leão Lobo. Você põe a tua câmera e tem você falando. Eu sou o Leão Lobo, eu adoro rádio por isso, por aquilo. Muito bacana. Então, essa é a websérie. A gente está num projeto de captação de recursos para um longa-metragem de uma peça que eu fiz, junto com o Leonardo Cortez também. E tem uma banda, já que já tem
Faz 30 anos, chama Blues for Fun. Pois é, essa sua banda, você começou lá atrás, né? Novinho, né? Na família Trapa a gente chegou a tocar os Pulguentos. Mas agora de uns 30 anos pra cá é Blues for Fun. E que eu toco com... Essa história é boa também, que eu toco... O baterista é meu amigo desde os 7 anos, o contrabaixista desde os 12, e o tecladista, ele é sobrinho do primeiro baterista dos Pulguentos, que era o Carlos Alberto Krimair, que já foi o primeiro tenista do Brasil e tal, o Christian. E agora entrou mais um quinto elemento, que é o Raulito. Raul, filho do Raul Duarte da TV Record. Da Record, e da equipe A. É o Raul Gama Duarte. O auge da TV Record. Guitarrista espetacular, uma pessoa linda, Raulito. Agora, você está com setentinha. Isso. Muito bem comemorados agora em julho, 19 de julho. Isso. Eu quero saber planos para o futuro. Continuar vivo, em primeiro lugar, com saúde. A gente está cuidando, Estou cuidando, Pus um stent agora um mês atrás. Então eu pretendo, assim, continuar essa minha vida aí, e produzindo, e atuando, e cantando, enfim. O que pintar, eu traço. A gente falou do teatro, mas você não falou qual a peça que você fez. O Maldito... antes do Maldito Benefício, na escolinha, eu conheci o Leonardo Cortez e ele me chamou para fazer a trilha sonora de uma peça dele. E eu falei, eu faço, mas eu quero fazer ao vivo. E eu fiz a trilha tocando durante a peça, eu e um trio. E daí pra frente, ficamos amigos para sempre, e o Léo me convidou para ser um senhor aposentado na espera do transplante no Maldito Benefício, que foi uma peça que durou uns 3 ou 4 anos também, muito boa, foi indicada para Prêmio Shell e tudo, e eu sou um velho mal-humorado. Que tem tudo a ver com a situação brasileira. E com o INSS em particular, estou esperando na fila do transplante, é uma história... Então, essa peça está sendo pré-produzida, estamos em busca de patrocínio para fazer o longa-metragem dela. Não, eu não quero que você perca esse benefício, meu filho. Eu não vou perder esse benefício, pai. Se eu morrer antes da data, você perde o benefício. Se você morrer antes da data, eu não quero mais esse seu maldito benefício. Não Pronto. fala isso, é o dinheiro do seu táxi, é o ganha-pão do seu filho. Bom, eu quero dizer que vida longa nós dois. Amém, amém. E que a nossa história com a televisão ainda vá muito longe. E que você volte ou para o comercial, onde você é brilhante, ou então também para o vídeo, onde você é tão brilhante quanto. Obrigado, querido. Foi uma honra, um prazer, meu amor. Beijo, viu? Enorme para você. Obrigado. Beijos, dignidade, já. Só nós dois sem censura, aventura peculiar. Só nós dois bem à beça, indo nessa pra nenhum lugar. Mulheres negras, um lugar bom. Vida longa, meu querido Ricardo Corte Real, e muitos trabalhos pela frente, viu? Parabéns pela belíssima entrevista. Obrigado, muito obrigada, Ricardo. Vou passar o contato dele, é @ricardocortereal08. Leãozinho, foi uma delícia passar esse dia com você. Muito bom, viu? E feliz dia da proclamação para todo mundo. Para todos nós. Bom feriado para você. A programação na TV Gazeta segue recheada, mas descanse, curta muito o seu dia, viu? Bom feriado para todos nós. Beijo, um beijo. Dignidade, já.